Fala, galera! Aqui é o Mestre Migor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Sutil. Eu não tô mais acostumado, você tá tão tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar pra vocês que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a entrega de comida, tá ficando complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo. O crachá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay. As formas de apoio são R$10, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de R$20, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado em alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. Quê? É. E aleatório. Depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá no segredo. Presta atenção, pato. E o apoio de R$30, que vai te deixar elegível para as mini-campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Dudu, não pensa muito nisso. Tá falando? Não tô sabendo nada. Desce o pato com batata! Olha só quem chegou, meu consagrado! Aí, chefia, desce mais uma bebida pra essa mesa! Agora tu, meu irmão, venha cá, não seja acanhado, guardei um lugarzinho aqui pra você, senta aqui. Pode sentar, rapaz, senta, que já tá começando o Caneco Furado. Panetone. Panetone. Ponto está. Fala, pessoas! Como é que vocês estão hoje? Aqui é o Mestre Migor e temos comigo meus queridíssimos co-hosts, Diego Mezencio! Fala, galera, aqui é Diego Mezencio e rola a iniciativa. E no canto direito, pesando 77 quilos, Ah, mas nunca. Eduardo! O ogro sutil. Aqui, quem fala é o ogro mais sutil desse podcast, minha galera. E hoje, Diego, nós falaremos qual é a função do mestre. Oh, meu Deus. Qual o papel? Qual é a coisa dele ali no roteiro? Como é que funciona? O que a gente faz? Como é que ele se reproduz? E por que você deve ser o mestre também? Né? O grande problema de todo mestre é que geralmente você é só mestre. Eu, particularmente, sou meio que 50-50. Então, assim, eu gosto de jogar também. Aí eu preciso de outro mestre. Só que eu quero mestrar também, porque eu fico tendo 10 imbecis. Tipo hoje, no metrô. Mas, Igão, antes que você transforme essa introdução em outro cast, fale para o nosso ouvinte que quer mandar aquele recadinho maroto declamando suas preferências na arte da mestragem, ou se prefere estar na posição de jogador. Qual é o e-mail do Caneco Furado? Você pode mandar um e-mail para canecofurado. Peraí, Igor. Então quer dizer que o e-mail é canecofurado@gmail.com? É o canecofurado@gmail.com. Eduardo, quais são as redes sociais do Caneco? Você encontra a gente no Instagram em @ocanecofurado e no Twitter como Caneco Furado. Caneco Furado. Ruspé. Mas agora vamos deixar de enrolação e vamos embora pros e-mails. Panetone. Ei, cala a boca aí. Desculpa. Oh, céus! O Igor não está entre nós, Dudu. O que nós faríamos? Então, galera, já que o Igor não tá aqui... Pão tostado. Meu Deus do céu, cara. Cara, é uma diferença da água para um vinho, velho. Acho que você não tem a substância caótica pra fazer o pão tostado do Igor, cara. É, não dá, né, cara? Infelizmente, Foi muito cara. de boa, né? Você foi muito de boa, cara. Deixa eu tentar um outro pão tostado, peraí. Pão tostado. Agora foi um pouquinho melhor, né? Foi um pouquinho melhor. Mas, meu nobre amigo Dudu,
Nós temos e-mail! Oh, meu Deus, nós temos e-mails, Didi. Que é isso? Nossa, eu tô me sentindo muito pomposo, cara. A gente tá recebendo e-mails, velho. Cara, sério, eu não esperava que a gente fosse receber e-mails e eu fico muito feliz. Continuem mandando e-mails. De e-mail pra gente, a gente se alimenta de e-mails. Mas chega disso, Dudu. Fala pra gente quais são os recadinhos marotos que temos à nossa disposição. Ah, Diego, nós recebemos 3 e-mails. Não 1, nem 2, 3 e-mails. 3, rapaz. E eu vou já começar aqui, ó, já com o pé na porta, lendo o primeiro. Que é um e-mail muito ilustre do nosso caro amigo Marcelo Rebelo. Olá, nobres amigos. Tô tentando fazer a voz dele, mas não tá dando muito certo. Não dá, então, cara. Eu nem consigo fazer a voz dele. A voz dele é muito característica. Então eu vou ler normal, peraí. Olá, nobres amigos. Gostaria de parabenizá-los pelo podcast. É espetacular ver iniciativas como esta começando com tão alta qualidade. Já sou grande fã de vocês e estou ansioso para ouvir as próximas tramóias desse trio do barulho em suas altas aventuras. Parabéns pela convidada. Me diverti muito com vocês. Fiquei bastante curioso de conhecer o RPG Sci-Fi que ela fala, mas não consegui pegar o nome direito. Beijos de luz pra vocês, seus lindos. Muito obrigado, Marcelo. Eu acho que o RPG Sci-Fi que ela fala chama-se Traveler. Inclusive, cara, a Júlia é espetacular, né, cara? Sensacional. Dudu, acho que você não podia você não podia gravar o podcast naquela semana. Aí a gente teve que tirar a Jujuba, assim, da cartola do Igor, cara. Pois é. E foi uma surpresa, assim, agradabilíssima. Meu amigo. E inclusive ela precisa participar do podcast mais vezes. Eu concordo. Ela tem que virar aqui regular aqui, ó. Mas vamos lá para o próximo recadinho do Caneco. E quem é que mandou, Dieguito? Guilherme Vinícius Souza, vulgo Neguinho. Olha só, Dudu, eu fiquei muito feliz com esse e-mail, porque esse Guilherme, ele é um dos jogadores da minha mesa presencial, cara. Que bacana, cara, que inveja. E te falo mais, os astros se alinharam pra conceber essa mesa, porque, cara, faz 3 anos que a gente joga a mesa presencial ali com os mesmos personagens, e a gente joga muito esporadicamente, toda vez que conseguimos foi ótimo, que conseguimos juntar todo mundo nas férias. Mano, é uma mesa, assim, realmente incrível. E sábado passado, nós tivemos uma sessão e ele chegou pra mim e falou: Diego, eu vi o seu podcast, cara, e eu adorei. Mandei um e-mail, depois você vê lá. Eu fiquei, porra, cara. Cara, que maneiro, né? É muito bom quando acontece essas coisas assim. Dudu, eu nem cheguei a pedir. Foi por pura, espontânea vontade dele. Mas então vamos a ele. Saudações, aventureiros e aventureiras. Aqui quem vos fala é o conterrâneo das terras originárias do pão de queijo. Venho por meio deste parabenizá-los pelo magnífico podcast e desejar-lhes que ganhem muitas experiências e alcance logo os níveis épicos. Em especial, venho agradecer a Diego por ter conjurado uma ressurreição verdadeira no meu espírito RPGista que havia muito tempo desaparecido desde a 3ª edição. Através dele, pude conhecer o novo sistema a qual estou imensamente imerso, que é o D&D 5ª edição. Ainda incrédulo, pois o meu mindset, entre aspas, ainda estava no 3.5. Conjurar magia de nível 0, truques, cantrips de forma ilimitada, a primeiro momento me fez pensar que o jogo seria completamente maluco. Mas, visto a regra de ação, bônus ação, reações, me deu uma ideia bem mais vasta do que o sistema oferecia. Não somente isso, a imersão era tamanha que ouso dizer que Mestre Diego é, sem sombra de dúvidas, o melhor DM que eu... Não, peraí, gente. Muito obrigado, cara, pelo elogio. Discordo um pouco, não sou o melhor DM, mas continuando aqui. A contar com grandes conselhos, até mesmo para formular minha primeira aventura. A maneira como a aventura narrada e executada era algo do qual jamais tinha vivenciado antes, dando um bônus de mais 10 com vantagem na rolagem de persuasão para fazer com que eu voltasse a amar novamente esse hobby. Desejo-lhes tudo de bom e do melhor que o jogo da vida tem a oferecer a todos vocês e aquele grande abraço do feiticeiro mais inconsequente do multiverso. Abraços, Vladslak. PS, gostaria por gentileza que devolvesse meu mestre. Ficar sem suas fabulosas aventuras está me deixando com sintomas de abstinência. A gente devolve ele depois que chegarmos no nível 20. Coisa rápida. Foi mal, Guilherme, mas se você quiser jogar com o Diego, você vai ter que vir aqui, porque a gente não vai devolver ele, não.
Neguinho, muito obrigado, velho. Muito obrigado por suas palavras, pelo seu carinho. Dudu, eu não sei o que dizer pelo tamanho. Isso foi uma declaração, rapaz. Cara, isso é uma declaração de amor, né? Olha só. Mas, Dudu, fala pra gente, qual que é o próximo recadinho? Que, olha, hoje só temos e-mails ilustres. É o nosso orelha oficial magnânimo, Thalisson C. Torres. E aí, amigos, suave na nave? Ouvindo o cast dessa semana, eu pude sentir uma certa nostalgia em me reunir com um grupo de amigos para contar histórias engraçadas e esdrúxulas sobre acontecimentos nas mesas de RPG. Posto isso, parabéns pela química de vocês, pela edição que tá um pacha. Procura aí, pacha nos diffs da galera. E principalmente por tornar interessante assuntos que no geral seriam entediantes. Nossa, muito obrigado, viu, Thales? Nossa, obrigado mesmo, Thales. E ele continua aqui. Pergunta rápida a vocês, lindeusos. E lá vem. Vocês veem um templo de um dragão ancestral. Pensem um dragão chinês. Sem a menor noção do que a criatura é capaz e de como enfrentá-la. Por quê? Ora veja, ninguém pesquisou anteriormente os hábitos e lendas do dragão. Seu objetivo é pegar uma cabaça de água rejuvenescedora, seja por qualquer motivo que decidirem no momento. Tendo isto posto, digam: qual personagem, raça, classe, vocês acham que seria melhor utilizado e qual seria a sua principal ação para contornar a situação? Um grande abraço pra vocês e partiu aventura! Rapaz, não, o cara já chegou aqui no e-mail dele, o Thaleson... Com 2 pés no peito, né, cara? Não é à toa que ele é intitulado aqui como o Magnânimo Zoreia. Eu quero saber de você, Dudu. Na sua perspectiva nova de jogador de D&D, qual que seria a classe raça que seria ideal para esta missão? Eu vejo isso como 2 opções. Primeiro, se sou eu, assim, Dudu, assim, pensando pra essa parada, cara, eu ia de bardo. Nossa! E qual a raça? Cara, de raça, eu iria com, provavelmente, já que é um dragão, e eu sei de antecedência que é um dragão, eu iria de humano variante, porque... Por que não? Por que não, né, cara? Humanos com humano variante, meu Deus do céu. Tô aprendendo com o Igor, né, cara? Não, mas, cara, bardo, ele se encaixa em qualquer situação e circunstância. Pois é, e aí dependendo, se você é um bardo com mais destreza, você pode tentar ir escondidinho ali, tentar ir no stealth, ou então você pode chegar já com carisma lá, tocando uma música pro dragão e tentando enrolar ele enquanto seus amigos vão dar uma volta, ou então você pode chegar e tentar convencer o dragão a te entregar a cabaça de água rejuvenescedora, por que não? Cara, já que você colocou o bardo na mesa, a bardo também já era a minha colocação, mas eu vou pensar em outro que também seria muito bom pra essa circunstância. Draconato Monge. Nossa, cara, com certeza. Tá ali o ancestral dracônico, né? O Draconato está lá e também pela característica do monge ser algo mais espiritual, ser algo mais respeitoso até mesmo. Eu acho que um monge se daria muito bem nessa situação. Uhum. Eu acho que o mais importante nessa questão seria o alinhamento dos personagens. Sim, com certeza. Porque se você tiver composto uma party com neutros ou cáutico bons, leal e bons, eles poderiam facilmente contornar a situação através do diálogo. Por que eles estão atrás da cabaça rejuvenescedora? E por essas criaturas serem boas ou até mesmo neutras, o dragão permitiria-se um diálogo. Sim. Se tiver um personagem ali com características de maligno, qualquer uma das camadas de maligno, neutro maligno, não haveria diálogo, cara. O dragão chinês simboliza muito a sabedoria, né? A bondade, honra e tradição. O divisor de águas seria o alinhamento. Aham. Porque se você pensar bem, qualquer classe, qualquer raça poderia contribuir com uma estimativa diferente, com uma visão diferente nessa situação. Sim, com certeza. O alinhamento é o divisor de águas. Agora, eu acho também que, como uma outra opção que eu acho que seria ideal para lidar com esse desafio, eu teria na minha parte 3 anões. Os herdeiros de Bardufim, os melhores anões de todos! Barum, Dorum e Firum. Os herdeiros de Bardufim. Um anão mago, um anão guerreiro e um anão monge. Meu Deus Cara, não do tem céu. como dar errado. Você pode lidar com qualquer coisa com esses 3. A galera não vai saber quem são os herdeiros de Bardufim, mas os herdeiros de Bardufim, meus nobres, é um mito. Nós falaremos no futuro. Em breve, em breve. Mas, Dudu, chega disso e bora para o cast. Vamos pro Crest. Quando eu
resolvi pegar o posto de mestre, o que faz 8 anos atrás, eu não tinha a mínima noção do que estava me metendo. A minha primeira experiência com RPG foi como jogador e foi ainda na 4ª edição do D&D, né? Igual a Jujuba. Não. Cara, infelizmente foi com ele. Era isso, eu nunca teria conhecido RPG ou mesmo começado a mestrar. Pois no mesmo ano que eu comecei a jogar, foi início de 2012 mais ou menos, eu resolvi experimentar a perspectiva de mestre, né? Inclusive nessa mesma edição. Mas você foi mestre por necessidade? Então, eu queria dizer que o Caneco Furado reserva todos os direitos de você estar errado. É só isso. Tá bom. Edu, agora respondendo a sua pergunta, eu fui mestre por opção, não por necessidade. Lembro que estava participando de uma campanha que me introduziu ao hobby e percebi que ela estava fadada à morte. Poucos jogadores, né, incluindo a mim, tentávamos manter a mesa viva, mas o fim dela foi inevitável. No meio do processo, eu resolvi pegar as rédeas, né? Não, vamos ver como é que é. Eu vi um potencial a ser explorado ali e queria continuar com o hobby, mostrar para mais pessoas. E velho, foi uma perspectiva totalmente diferente a que tive como um jogador. Não havia mais o sentimento de incerteza sobre o futuro do meu personagem, aquela empolgação de ver o que resultaria dos meus atos, o charme do mistério do que poderia ocorrer na próxima sessão. Afinal, no momento que resolvi sentar na ponta da mesa, eu passei a construir o cenário. Eu quem pensava nas consequências dos atos dos jogadores. Você quer dizer que você estava por trás do escudo? Eu quem estava por trás do escudo. Agora, eu quem detinha os segredos ocultos pelo escudo, não é? E eu não fazia a mínima ideia do que fazer. É claro que os livros dissertavam sobre o papel do mestre na mesa, mas a prática se mostrou totalmente diferente. Igor, e você? Quando você virou mestre, foi necessidade ou opção? Eu? Você, Igor. Olha, de acordo com o meu nome, eu sempre fui o mestre. Mentira. Não era não. Na verdade, eu comecei a narrar tem pouco tempo. Tem só uns 3 anos, na real. Você começou a narrar só faz uns 3 anos? É. Dos 15 anos que... Não, mas... Caraca, porque assim, a gente sempre teve um mestre no grupo. E daí eu... Na verdade, senta que lá vem a história. A questão é a seguinte. Eita. Eu tinha um grupo de RPG que explodiu porque os membros eram desagradáveis. E assim, houve uma desavença. E aí eu tentei jogar num grupo da Júlia, que ela tinha me chamado, e tinha um outro mestre lá. Aí era um GURPS adaptado muito louco. E tipo assim, o maluco falou, não, porque magia de nomes. Aí eu quis fazer um personagem que era um maluco que tinha muito talento pra magia, mas ele não aprendia magias novas porque ele era um fruto de um experimento mágico. O cara foi e reclamou. Aí eu fui e fiz um mago dos nomes normal. Na primeira sessão ele falou assim, que isso aqui tem um grupo de soldados, o que você quer fazer? Quero fazer uma paredezinha de escuridão pra eles não verem a galera no meio da praça. Aí ele digitou umas paradas e falou, não dá pra fazer isso. Aí eu fiquei, por que não? Aí ele, não, porque não sei o que lá. Aí eu falei, cara, qual é a fórmula de gasto de energia? Aí ele, não, porque não sei o que. Aí eu fiquei, mano, olha só, você tem que me dizer a regra que eu preciso usar. Porque você não tá me falando o que eu posso fazer. Aí ele, não, porque não dá pra fazer isso. Aí eu fiquei, tá, mas por quê? Aí não, porque eu tenho a regra aqui, vocês precisam saber. Eu falei, sim, eu preciso saber. E ele falou, olha, eu acho que você não é o tipo de jogador que tem que ficar na minha mesa, tudo bem, isso aqui, assim, desavença. Eu olhei pra cadeira e falei, mano, vai se fuder, você é um merda. Aí eu levantei assim, ele, não, porque eu falei, amigo, olha só, você é um bosta, você não sabe narrar, e eu vou mostrar pra essas pessoas como é que é narrar. E daí eu roubei a mesa dele. Rapaz! Caralho! Eu não tô zoando. Cara, não, você... Não, eu ia até comentar no meio do processo que você se tornou mestre por revolta. E eu tava certo, cara. O maluco pegou GURPS, que já é muito difícil, tá ligado? Tipo, todas as regras. Ele adaptou GURPS e não queria me falar como o meu personagem funcionava. Cara, isso é bizonho. Como um mestre, espero que o jogador saiba o que fazer sem explicar o homebrew. Isso é um despreparo absurdo. O que esperar disso, velho? Como. Mano, eu fiquei muito bolado. Não, mas, olha, vamos fazer aqui uma observação nesse caso absurdo. Há situações aqui do livro do mestre em que ele não diz como proceder. Apesar de seu caso ser um erro crasso por parte daquela pessoa, o livro não ensina a elaborar homebrew ou até mesmo a transpor para os jogadores. Sim. É com experiência que vamos nos moldando para assim nos tornarmos mestres de fato. Agora e você, Edu? Por que você começou a mestrar? Cara, eu era aquele player que dá problema, saca? É um power gamer safado. Não é nem questão de power gamer. É porque, tipo, eu comecei jogando vampiro. Nossa. E aí, eu queria jogar de quê?
Obviamente de Malkaviano, obviamente. Malkaviano. Então eu era aquele player que eu li que Malkavianos eles tinham insanidade. Então eu levava muito a sério a minha insanidade, saca? E às vezes isso podia atrapalhar um pouco. Você vê que o cara tá errado quando ele usa esse tom de voz, sabe? Eu levava muito a sério a minha O cara era roleplayer num nível assim, ator mexicano. Ele chegava lá gritando: eu sou o Coringa, palhaço Joker! Sabe? Um que mais deu problema na mesa foi porque, tipo, ele era meio que inspirado no Máscara, né? Nossa, olha lá. Ó, Diego, não falei? É tudo aquela coisa, esquemas palacianos, né? Você encontrar o seu mentor, o seu mestre. Aí ele vai, encontra o Malkaviano que criou, ele chama ele, mamãe! E aí o mestre ficava maluco com coisas doidas assim, né? O cara não conseguia lidar com loucura, velho. Não, e aí eu começava a fazer loucuras e loucuras, né? E aí, tipo, meio que ele não lidava muito bem. Ele até era um mestre bem competente. Um abraço aí, Vitor Hugo. Só que aí chegou um dia que ele cansou, saca? Ele falou assim, cara, tô cansado, eu não quero mais jogar. Acho que a gente vai desbandar mesmo. Matar o seu personagem, desculpa. Não, ele matou várias vezes o meu personagem. O Edu fez o cara desistir de narrar, mano. Meu irmão. Aí, ó, na moral, só um instante aqui, Diego. Puta que pariu, você está de parabéns. Aí era tipo... Mas assim, pra minha defesa, eu também ajudava muito ele. Às vezes, por exemplo, ele tava atacando a gente com algumas coisas, e aí ele falava assim, você levou uma porrada, e eu, como é que é esse formato desse negócio que eu senti? É um negócio assim assado. Eu falei, caralho, é o cabo de uma espada. Aí ele falava sempre assim, não, cara, era só um pedaço de pau, mas a sua ideia é melhor. É porque nada mais efetivo no vampiro do que um cabo de vassoura. Ele deu uma vassourada. Aí, beleza, aí foi indo. Aí depois eu passei, aí ele falou assim, não, beleza, Dudu, você não pode jogar mais de Malkaviano. Aí eu falei, tá, vou começar a jogar de Ravenous. Aí foi pior ainda, porque Ravenous fica alterando a realidade com ilusão e não sei o quê. Aí... Mas nesse processo, cara, como é que você escalou pro mestre? Cara, aí ele ficou cansado e ele não queria mais jogar. Aliás, ele queria jogar e não queria mais mestrar. E aí, como ninguém queria mestrar mais, eu falei assim, não, então tá bom. Deixa cá que eu vou mestrar essa porra. Olha. Quer dizer, então, que o Edu fez um plano pra depor o mestre, mano. Que nada. Ele depôs o mestre dele por cansaço, Diego. Você tá vendo isso? Olha, a gente fala que o Igor é caótico maligno, mas esse cargo agora foi ocupado pelo Edu. Mas o Eduardo mostrou na face aí. Como a gente tá nessa vibe de porrada, vamos mudar de vampiro, vamos fazer um negócio mais heavy metal, vou mestrar lobisomem pra vocês. Nossa. Aí fui lá, li Lobisomem Apocalipse, preparei a mesa, gravei uma mídia de CD pra poder botar pra tocar na hora lá no CD Player. E aí foi muito legal, todo mundo se divertiu, e aí eu comecei a gostar de controlar o mundo, né? Eu gostei de ser Deus. Mas então, agora pra gente engajar na figura do mestre, na experiência de vocês, com tudo que vocês já angariaram nessa vida de um narrador, eu gostaria que vocês dois, de forma simples, conceituassem o mestre. Cara, mestre é RH. É o DP da mesa, tá ligado? Vamos lá, olha só. O mestre, ele tem que estimular a galera a jogar, fazer a galera ler as regras, entender o que os personagens estão fazendo, estimular as pessoas a virem à sessão, ele marca a sessão, ele hypa as pessoas pra sessão. Então, basicamente, você fica ali entre coach e RH. Cara, a minha visão, ela se aproxima muito da sua, mas eu vou deixar a minha por último. E você, Edu, como é que é o seu conceito de mestre? Cara, pra mim, o mestre, ele é um narrador. A gente tá contando uma história, os jogadores eles vão ajudar a contar, mas quem narra mesmo é o mestre. E pra mim, o mestre ele tem que fazer a história ficar legal. É isso aí. Cara, eu conceituo o mestre da seguinte forma. O mestre é uma mãe solteira. Eita. Mas é verdade, olha, ele não cuida somente da narração. Ele faz a gestão das pessoas em sua mesa e tudo que vem a decorrer dela. Tudo sozinho. Ele cuida dos jogadores e trabalha no mundo vislumbrando uma boa trajetória para sua mesa. Na minha cabeça tá tocando Mamá África, a minha mãe é mãe. Olha, mas solteira. tendo em conta o que vocês já discursaram, né, para crescer a ideia, um amigo meu da minha mesa presencial, abraço, neguei, chegou para mim alguns dias atrás e me perguntou: poxa, Digão,
Você mestra há tanto tempo, você não sente falta de jogar? E eu respondi ele logo de pronto. Olha, neguinho, não. Enquanto vocês jogam com um personagem, eu jogo com vários. Eu sou todas as pessoas. Eu sou Deus. E já que dispomos os nossos conceitos de mestres pela experiência de vocês com RPG, eu gostaria de saber o que vocês preferem, ser jogador ou mestre? Eu fico no meio a meio. Eu gosto de narrar e eu gosto de jogar. Às vezes eu tenho ideias pra personagens, às vezes eu tenho ideias pra situações, ambientes e vilões. Daí eu preciso fazer tudo. Simples assim. Eu particularmente, eu prefiro jogar. Mas às vezes eu tenho ideias que eu acho que são tão legais que eu quero trazer essas ideias pra realidade. E não tem muito como eu pegar essa ideia e enfiar na cabeça de outra pessoa, então... Aí eu mestro. Eu tenho um exemplo bom disso, que é o personagem que eu queria jogar, que é o conselheiro do rei deposto, tá ligado? Que ele salva o príncipe, e daí eu tenho... São dois personagens, é o conselheiro e o príncipe criança. Aí a ideia era que você jogaria com o conselheiro primeiro adulto, né, protegendo o moleque, e depois com princesa, príncipe, seja lá o que você pretender fazer, já mais velho com nível, tá ligado? Com nível de classe, ou dependendo do sistema que você estiver usando, habilidades adequadas pra você ser um aventureiro. Tem que... né? Tem que arranjar muita loucura. Se tentar com o mestre ficar, então, tem que fazer isso aqui. São dois personagens, tem que adequar esse negócio aí e tal. Aí tem história dos personagens, como é que vai controlar ele. Aí eu só fiquei tipo, mano, faz esse de NPC, né? Você já disse o seu, cara, mas eu vou pedir para que você repita e para você fundamentar o porquê também. Ah, claro. Por exemplo, eu gosto muito de jogar. Eu me divirto com personagens que eu me liberto, né? É aquela coisa assim que eu gosto de pegar e soltar toda aquela voracidade, aquela agressividade, todo aquele caos que existe dentro de mim e eu tenho que manter ordeiro, porque afinal de contas eu trabalho de dia de terno e gravata, né? E aí, na hora que eu me solto com personagens malucos e eu gosto muito de criar personagens que fazem coisas não esperadas. Então, eu lembro que até esse mestre, que era o nosso mestre na época, ele falava assim, Eduardo, você, normalmente, o que eu faço? Eu espero sempre a coisa mais imprevisível e mais absurda que alguém nunca mais pensaria em fazer. Falaria, não, isso aí é impossível, ninguém seria tão louco a fazer uma coisa dessa. E provavelmente é o que você vai fazer. E aí você pega e faz completamente o oposto. Caraca! Mas aí com o tempo eu fui amainando, né? E quando eu comecei a mestrar também, eu comecei a ver que depende muito, é porque às vezes eu não sabia qual era a história que estava sendo contada. E aí, por conta disso, eu comecei a ser mestre e começar a ver qual era a história que eu estava querendo contar. Às vezes não era a história que os jogadores queriam contar também. E aí eu fui aprendendo a adequar essa história e eu fui criando mais essa perspectiva de narrativa. Tanto que hoje, quando eu vou fazer um personagem para uma aventura, eu normalmente quero saber mais um pouco da aventura, saber o que se propõe na aventura para poder criar um personagem que seja interessante. E aí, com isso, foi de onde eu tirei a minha ideia do que é ser mestre. Então, pra mim, eu me preocupo muito mais em estar contando uma história legal, que tenha um desenvolvimento bacana e que o pessoal se divirta, do que qualquer outra coisa. Pra mim, é mais isso. E normalmente, quando tem, às vezes, um player que não gosta daquela história que a gente tá contando, paciência. Olha, em comparação a vocês dois, eu prefiro muito mais ser mestre do que ser jogador. Porque quando você é mestre, sua liberdade é ilimitada. E você começa a jogar muito antes da sua mesa. Seu jogo começa no seu quarto, quando você está lá desenhando seu mundo, fazendo aquela sessão, desenvolvendo o personagem. E o ápice de ser mestre é ver tudo aquilo que você criou ganhar vida na mesa. E é por isso que eu sou tão apaixonado por essa posição, pois é aí que eu abraço a loucura. Faço vozes, chego e interajo, faço loucuras, macaquices mesmo. E como jogador, essa liberdade é muito mais restrita, pois eu não posso fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Eu estou amarrado numa interpretação, numa única forma de ver o mundo. Eu gosto de transitar, explorar, construir histórias no mundo. E por isso que eu digo que eu não tenho um personagem, eu tenho vários. É claro que o mestre é o que tem mais trabalho na mesa. Mas eu não sinto o peso dessa responsabilidade, pois já tenho experiência o suficiente para carregar nas costas sem esforço algum. Quando você faz algo que gosta, nada é trabalhoso demais. Sim. E minha diversão é garantida. E tendo isso em conta,
por vocês terem visões diferentes, experiências diferentes, eu gostaria de saber de vocês como é ser um mestre, como é a sensação. Cara, pra mim, ser o mestre, eu gosto. Nossa, eu gosto de ter o controle sobre as coisas, sabe? Tipo, Postinho de poder. de poder prever. E às vezes eu gosto muito de dar liberdade pros jogadores fazerem coisas malucas. E às vezes até dá problema, porque eu me empolgo e dou liberdade demais. Mas tudo são escolhas e consequências. E eu gosto muito de trabalhar isso, de escolhas e consequências nas minhas histórias. E eu acho ao mesmo tempo que é extremamente excitante e empolgante, eu também acho assustador ser o mestre, porque se você dá um vacilozinho, às vezes a história pode ir pras cucuias. E às vezes você prepara, faz uma história do caramba, prepara tudo, faz aquilo, você acha assim, nossa, tá óbvio, eles vão pra lá, né? E aí os jogadores vão pro lado oposto e você não planejou nada pra lá e você tem que improvisar tudo. Eu acho que essa sensação, esse pequeno desespero que dá, ele é gostoso. Uhum. E quanto a você, Igão? Eu acho que eu consigo te responder duas palavras inicialmente e depois a gente entra na caixinha da loucura. Que é crise de ansiedade e adrenalina. Simples assim. Todas as vezes que eu narro pra vocês, por exemplo, no Sombras, eu começo seco e cheiroso e eu termino pingando. Ser um mestre pra você é carpe diem, cara, né, velho? Vivendo a vida no limite. Ah, eu me solto. Eu fico fazendo tipo, ó, o vilão quer isso aqui e tem essa cena legal que eu pensei. Aí eu vou escrever a cena legal. Só que assim, eu não escrevo falas, tá ligado? Eu faço assim, se os jogadores fizerem essa ação, o vilão pode reagir dessa forma, porque tá condizente com a personalidade dele. Só que dificilmente vocês fazem exatamente o que eu pretendo, tipo, exatamente o que eu pensei. Então é tudo uma adaptação muito louca de coisas que eu fiquei preparando, escrevendo, e vira uma bagunça doente, a maluca. Aí eu continuo, tipo, não sei o que, caraca, não sei o que lá. E eu estou pingando de suor, sabe? Tipo, eu fico numa adrenalina doente. Eu fico ansioso pra caralho antes das sessões. E ansioso, tipo assim, isso aqui tá bom pra caralho mesmo? Não, tá bom, tá muito óbvio. Essa porra tá ruim, vou reescrever essa merda aqui. Aí 5 minutos de sessão eu tô, tipo, apagando um pedaço de texto, 10 linhas, sabe? E escrevendo tudo. Eu sou assim. Panetone! 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 Então, vamos lá. A gente tá falando aqui, a gente já descobriu o que é o seu mestre, qual é a sensaçãozinha, qual que é o borogodó, o que é aquele pozinho de guaraná ali no nariz que faz a gente querer ser mestre. Aquilo que vicia. Mas, narrar e mestrar, o que é mais importante aí? É o mestre ou é o jogador? Não. Calma. São perguntas diferentes, Eduardo. Você puxou o tapete aí, leque. Então primeiro me fala, o mestre é mais importante que o jogador? Não, ponto. Mestres e jogadores têm um papel de importância igualitária. Tipo, se não tiver jogador, não tem mestre. Se não tiver mestre, não tem jogador. Então tá todo mundo ali, né? Todo mundo é igualmente importante. Eu acho que narrar e mestrar... Não dá pra você falar, eu vou mestrar uma mesa para mim. Você não vai comprar um livro-jogo. Narrar e mestrar são coisas diferentes. Não, mas vamos deixar essa questão de narrar e mestrar pra depois. É importante abordar isso de forma isolada. Eu quero tratar com mais afinco a questão da importância do mestre e do jogador. E eu discordo de você, Igor. É que eu considero o mestre mais importante que o jogador. É uma questão até mesmo de responsabilidade logística. Não tem aventura se não há um mestre para criá-la. Você pode jogar uma mesa, uma sessão, sem 1 ou 2 jogadores, mas sem mestre. Não é, Leque, não é. Claro que o mestre é mais importante que o jogador, cara. Não existe representação de jogadores. Cara, e não existe aventura se não tem mestre pra criar ela, velho. E olha só, uma aventura mas isso aí não com um mestre bom e jogadores Mas ruins... isso não... Pera, isso deixa não, eu falar. Deixa eu falar Calma, aí, gente. deixa o Edu falar. Ó, uma mesa com um mestre bom e jogadores ruins pode ser do caralho, ficar muito boa. Mas uma mesa de jogadores bons com um mestre ruim, dificilmente ela vai ficar boa, cara. O mestre, ele é muito importante porque é ele que vai ditar o ritmo, que vai controlar a história, que vai narrar, que vai passar as sensações. E se você não tem isso, não importa o quão bons sejam os jogadores,
a mesa ela vai se atrapalhar, ela vai perder o foco, ela pode acabar desandando, os jogadores podem acabar se desentendendo e a história pode ir para as Jogadores ruins também podem estragar o jogo pros outros. Também, sim. Sim. Mas olha só, mestrar, você é um líder, tá ligado? Você é um líder de um... É tipo gerenciar pessoas, você é um gerente. Concordo. Entendeu? Concordo muito. Então o que acontece? Não existe gerente se não tem time. Você não tem quem liderar se você não tiver equipe. Os jogadores são sua equipe. Se você tem jogadores ruins e você lidera bem, às vezes as coisas dão certo. Mas é claro que vai ter problema pra resolver, porque você tem jogadores ruins. Os jogadores ruins podem estragar o jogo pros outros. Jogadores ruins podem ser egoístas. Jogadores ruins podem, sei lá, querer matar o personagem do amiguinho porque ele é um paladino e tá atrapalhando o meu assassino matar os mendigos na rua. Entendeu? Não vai... quando você tem um cara, tipo... um jogador ruim, tipo, um maluco egoísta que só quer fazer o que ele quer, não vai ter jogo. Acabou, o jogo vai acabar, ponto. Todo mundo tem o mesmo poder de estragar o jogo, entendeu? A questão é que o mestre, ele tem mais responsabilidades. Só que é aquela parada. Então, mas quando eu digo jogador ruim, eu quero dizer, às vezes tem um jogador que ele não tem aquela... Às vezes por estar começando, ou então mas às vezes isso não é um jogador ele ruim. não tem tanta aptidão. Isso é um noob. E ele pode estar sem aquela habilidade de interpretação. Mas isso ou é um então ele noob. não tem isso não é muito coisa do jogo, não tem domínio de nada. Às vezes ele ainda não é um jogador bom por falta de experiência. Mas isso não é um jogador ruim, isso é uma pessoa sem experiência num joguinho. Isso não é jogar mal, isso é ser um newbie, você não sabe as regras da parada. E o bom mestre, o bom líder vai encaminhar essa pessoa para aprender a fazer isso. Quando você é um babaca, você é um babaca e você vai estragar o jogo dos outros. Ponto. Sim, isso é Todo verdade. mundo tem o mesmo poder de estragar a diversão dos outros. Mas, Igor... O problema é... Peraí, rapidinho. Diga. Eu vou trazer um contraponto e até mesmo acrescentar algo. Não é uma questão de poder estragar o jogo do outro. E olha, na tua analogia de líder, se é líder, então há uma importância no cargo, mas vamos lá. Eu acho que eu vou falar agora, você pode até concordar comigo, Igor. Será? A figura do mestre, ela é tão imprescindível à mesa que quando há um mestre ruim, que não é competente nas suas funções, o jogador passa a realizar essas funções para o bem da mesa. Eu já tive a experiência, Igor, que o narrador não narrava. O máximo que ele fazia eram as interações, o que me causou muita estranheza, pois eu estava fazendo descrições com intensidade para conseguir construir um cenário, para preencher o vazio e conseguir levar os jogadores para fazer suas ações e ir para outros lugares, pois o mestre não estava fazendo isso. Mas eu vejo isso como um papel, tá ligado? Tipo, isso é a sua responsabilidade como narrador. Não, exatamente. Tá, e a pessoa não estava fazendo isso. Os jogadores também narram. Pra mim, assim, o bom mestre, não necessariamente é um bom narrador. Se você é os dois, você é um excelente mestre de jogo. Se você é um bom narrador e não é um bom mestre, você tem que ter bons jogadores. Porque o que acontece? A responsabilidade do mestre não é só, tipo, não, eu narro bem e eu descrevo as cenas. Isso não é mestrar bem, isso é narrar bem. O bom mestre, ele acompanha os jogadores, ensina regras, tira dúvidas, você se comunica com os jogadores, você hypa os jogadores, você organiza as pessoas, você faz todo esse trabalho de vamos organizar todo mundo, vamos hypar a galera pra jogar, vamos fazer o pessoal começar a se envolver com os personagens. Se deu o trabalho de, sei lá, 5 minutos, de vez em quando, uns 3 dias antes, fala com a galera, manda mensagem aí, pessoa, você vai fazer? Sim. Como é que tá? Teve aquela ideia, porra, essa ideia é maneira. Isso aqui talvez não role, você esqueceu desse detalhe. Dá uma melhorada nisso aí, depois, se você não quiser, se quiser tirar dúvida, é só vir falar comigo. Isso é um bom mestre. O bom narrador, ele narra bem, ele controla a narrativa, ele faz os personagens, Sim. ele faz não sei o que lá, ele apresenta o cenário. Fazer o cenário é o trabalho de um mestre. Narrar o cenário é o trabalho do narrador. Tem coisas separadas que você nem sempre pode ser bom nos dois. E o que acontece? Quando você é um narrador, o seu papel é descrever o mundo. Você joga através dos seus NPCs e tal. Os jogadores também fazem isso. Eles também têm a função de narração. A função de narração deles, porém, se estende apenas aos próprios personagens. Olha, Igor, mas tudo que você tá falando aí é dentro da figura do mestre. Eu não quero tratar disso. Pois, pelo que você tá falando, não existe atrito nas nossas ideias. Deixa eu só encerrar o meu ponto. Fala. Pra eu poder explicar por que eu acho que todo mundo é igual. Porque a função de mestre, ela não tem que aparecer durante a mesa.
Entendeu? Se você fez a sua função de mestre bem, todas as dúvidas estão resolvidas antes, todas as regras estão esclarecidas antes, você só precisa narrar. Você só tem que ter as suas fichinhas e suas coisas pra poder interagir com o mundo. O mestre não aparece quando você tá jogando. O mestre é o cara que fala, olha só, não, você é o juiz. O mestre é o juiz. O narrador só tá lá, fazendo isso aqui. O mestre aparece na mesa quando você tem que... Porra, olha só, você tá errado, a regra é assim. Isso aqui tá errado, a regra é assim. Isso não tem que aparecer. É por isso que geralmente quando a gente tá jogando o SDL, eu mando a mensagem pra vocês antes, ó, alguém tá com dúvida de alguma regra? Eu não vou fazer dúvida de regra, não vou parar jogo pra poder ficar tirando dúvida de regra. Vai ser o que eu falar, acabou. Porque o narrador não é o mestre. Pra mim, são coisas separadas. O cara que fica dando esporro, chamando atenção, não é o mesmo personagem que tá... A mesma pessoa que tá narrando. Porque o cara que tá narrando não sou eu. O cara que tá narrando é o que eu estou fazendo. Eu sou o cenário, eu sou o personagem, eu sou não sei o que lá, eu sou o guardinha João que tá dando oi ou guiando vocês pra algum lugar. É o fio condutor da mesa. É. O mestre não é essa pessoa, o mestre é o cara que é o RH. Ele tá, ó, galera, então, página tal, tem essa regra aqui que vocês vão precisar na próxima sessão. Essa parada aí que você tá querendo fazer não funciona assim, é desse jeito. Você, entendeu? O mestre, ele não está em comparação nenhuma com os jogadores. Porque você tá você não tem ficha, você tá em outro patamar. Você tá tipo, então, galera, olha só, o jogo é isso aqui. O narrador na mesa, ele tá no mesmo patamar que os jogadores. A única diferença é que a sua função é ser o cenário e a função dos jogadores é ser os jogadores. Você é tipo o título do livro e os adjetivos, e os jogadores são os personagens. Então, assim, todo mundo tá fazendo parte da história, você tá criando a história junto. O mestre é o cara que escreve, o narrador é outra coisa. O narrador só tá ali passando a mensagem. E é por isso que eu acabo não escrevendo absurdos em relação a cenas e não sei o que lá. Então entendeu? Quer dizer que mestrar não é a mesma coisa que narrar, né? Exato. Uma coisa é você ser o gerente e a outra coisa é você ser o veículo da história. Maneiro. Igor, vai pro corner neutro. Agora, Diego, vai. Vai. Muito bem. Olha, de tudo que você falou, Igor, eu apenas discordo da colocação da função do mestre e narrador. Você disse que ocorre em momentos diferentes. Eu, até mesmo por prática, considero que esses dois elementos ocorrem de forma simultânea. No mesmo momento em que estou narrando, a minha cabeça está ali organizando a ordem dos encontros, e eu por trás do escudo estou ali fazendo anotações, e pode acontecer que, em determinada ocasião, demande que eu, como mestre, interfira logo no ato. É a única discordância que eu tenho. Tanto que, pelo que você falou, o mestre é o fio condutor da mesa. Sim. Nós concordamos com isso. E eu percebo que eu não fui muito claro na minha colocação anterior, quando me referi à importância do mestre. Porque quando existe a ausência do fio condutor, se faz um vácuo que precisa ser preenchido para o bem da mesa. E é aí que está a importância do mestre. Alguém precisa preencher esse vácuo para o bem da estruturação da mesa. Mesmo não existindo a ausência, quando esse fio condutor é deficiente, quando a pessoa não faz bem a sua função de narrador e mestre, vai destruturar a mesa. Ela acaba, não dura muito. É verdade. Mestre bom consegue pegar uma campanha e levar longe. Eu diria, e não mais importante, e sim mais responsável. Não, claro, o mestre é que possui mais responsabilidades. Nem sempre toda a galera tem a mesma ideia do que a mesa é. Você meio que precisa explicar isso pros jogadores. Entendeu? Essa é meio que minha visão. O mestre não é mais importante, ele é mais responsável. Mas, por exemplo, ó, eu, particularmente, eu sempre fui de jogador de storyteller, né? Então, pra mim, o mestre sempre foi narrador e a gente nunca teve que criar tanta coisa, porque os elementos já estavam todos ali e era até simples você introduzir um NPC, você criar uma dificuldade lá, você tinha já uns parâmetros bem soltos que davam norte. E aí eu acho que por esse fato de eu ser dessa escola do storyteller, né, eu sempre tive essa visão mais de o mestre é um narrador. E é a gente que tá contando a história, e você vai levando, você tem que ir conduzindo, como vocês mesmos falaram. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita dificuldade agora, principalmente que eu não mestrava D&D, só jogava. E agora eu comecei a querer fazer uma aventura, ter algumas coisas, e eu ainda sinto um pouco de dificuldade, que às vezes quando eu tô tentando fazer aquele micromanaging dos monstros e não sei o que, às vezes eu me perco e esqueço de fazer a narração da forma com que eu gostaria. Isso acontece até comigo, mano. Que é diferente quando eu tô jogando um sistema mais narrativo, onde eu quero passar as sensações, descrever o cheiro, as sensações dos players e tudo mais, né? E nisso conseguimos ver a diferença do narrar e do mestrar, né?
E o seu problema, Edu, é a falta de experiência com mestrar em D&D. Porque mestrar depende muito do seu domínio sobre o regramento, fora também lidar com questões dentro e fora do jogo. Enquanto narrar, você só está descrevendo e interpretando. E olha, até mesmo em sistema de storytelling, existem formas de narrar e mestrar. Só que com D&D, você está encarando um outro tipo de proposta. Exato. D&D é uma coisa capispada, né? Sim, o combate é mais tático. Sim. Então é aquela parada. Então quer dizer que existem estilos de narrar? Existem estilos de narração. E estilos de mestrar também, né? Sim. E vou te falar, olha, os estilos e os tipos são tão diversos porque tem uma individualidade ali. E por isso que eu acho muito difícil categorizar os mestres em estilos e tipos, porque é tudo uma mistura do que a gente bebe, tira como referência dos outros e do que nós vivenciamos na mesa. Mas a gente definiu 3 tipos de mestre aqui hoje. Diego. Não, foi o porquê nos tornamos mestres. Não. O mestre da escolha. Particularmente, eu acho que um dos mestres, os estilos de mestres mais legal são os mestres orientados pra ação. Quando você tá fazendo uma aventura de ação. Que é, inclusive, eu tô bebendo da fonte do Matthew Colville, que eu agradeço ao Diego por ter me apresentado ele. Matthew Colville, beijos, você é lindo. E eu recomendo, se você fala inglês, cara, vai lá e binja. Binja aquele conteúdo, que aquele cara é bom. Ele, aquele programa dele do... Qual é o mesmo nome, Diego? É o... Que ele fala sobre a mesa? Eu acho que é Running. Running the Game. Nossa... Um dos melhores conteúdos que eu já vi de RPG da minha vida. Aquilo é maravilhoso. O cara senta e olha, então, galera, a última sessão aconteceu isso e tal, eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso. E daí ele vai discorrendo sobre as decisões, como é que ele decide as coisas, e o que aconteceu, o sentimento dos jogadores. Meu irmão, o Matthew Colville é um exemplo de mestre, cara. Na moral, eu adoro esse maluco. Infelizmente eu não tenho acompanhado a stream dele com frequência, mas o Running the Game é um programa que eu vejo com prazer, com primor. Uma delícia. Olha, volta e meia eu faço citações dele aqui, né? O conteúdo que ele dispõe para a comunidade RPGística é grandioso. Ele tem muito conhecimento para compartilhar, cara. E eu vou fazer aqui uma menção de um gigante no streaming brasileiro. É uma pessoa que contribuiu bastante para o crescimento do RPG via internet. Azecos. Nossa. Procurem no YouTube, no canal dele. Ele disponibilizou uma palestra brilhante com o tema O que você deveria saber antes de mestrar RPG. Vejam, é uma aula. Este cara é um monstro do RPG. Aí vamos colocar o link na descrição, né? Vamos sim. Ó, e também vai ter aqui, ó, um link aqui do Matthew Colville aí pra você se deliciar com esse conteúdo maravilhoso e você vai ser um mestre melhor depois que você assistir. Ele é muito bom. Mas no que diz respeito a estilo, é muito difícil classificar, cara. É algo muito individual. Ah, não. Acaba que entra naquela seara de não, você está narrando errado. Não tem um jeito certo. Não tem Penso como. que o que te classifica como um bom mestre é o quão longe você consegue levar uma campanha ou em manter uma mesa junta em diversas aventuras diferentes sem deixar ela morrer. Mas será que não tem, tipo, umas regras básicas de cortesia quando você é um mestre? E tipo, o pessoal fala que não tem as regras básicas de uma suruba? Caraca, cara, onde... Só termina. Só vai. Beleza. Humildade. Você tem que ser humilde. Você é um ser humano. Por mais que naquele momento você tenha poder ilimitado e você brinque com a vida dos seus jogadores ali enquanto você está narrando, mestrando, e eles sejam só peões dançando ali como marionetes, você, na realidade, ainda é um ser humano falho e você vai errar, vai fazer besteira. Normal. E é aí que você tem que ter a outra regra, de mestrar. Sempre pense no próximo. Pense na diversão do próximo. Pense no prazer do próximo. Caraca, cara. Porque não é legal você sentir só você se divertir. As outras pessoas têm que se divertir também, então vai ser melhor. E você ver as outras pessoas se divertindo também é parte da diversão. Então eu acho que, apesar de não existir uma regra de como ser um mestre, nem de o que é certo, o que é errado, tem certas coisas que você tem que sempre ter em mente pra você
ser um bom mestre? Basicamente, eu resumiria tudo no seguinte: não seja um babaca. Olha, na verdade, cara, analisando tudo que foi falado aqui e de forma até mesmo resumida, dá pra concluir que para ser um bom mestre é preciso ter bom senso. Nossa. Bom senso, cara. Na verdade, toda razão. Tudo na vida você precisa de bom senso, né? Sim, faz bem. Então quer dizer que o mestre tem que ter bom senso. Mas nesse bom senso, qual é a função do mestre? Caraca, velho, o Edu tá um monstro. Tá difícil. Ele tá passando várias bandas, puxando os ganchos. Cheguei aqui no Shoryuken. Diego, responde a pergunta primeiro aí, por favor. Já fugiu da raia. Tá bom, vamos lá. A função do mestre. Cara, como eu falei no meu conceito, o mestre é uma mãe solteira. Então o seu dever é manter a mesa em ordem e fazer o máximo possível usando do bom senso para garantir a própria diversão. E por tabela ele também garantirá a diversão dos jogadores. É um conjunto harmônico. Quando um mestre não se diverte, a mesa não irá se divertir, porque ele não está transpondo aquilo com vontade, seu universo não está ali palpável, os jogadores estão vendo que aquilo ali não está sendo disposto de bom grado. Assim como se a mesa não está se divertindo, o mestre não consegue se divertir porque ele está vendo que os jogadores não estão interagindo, eles estão lá mexendo no celular, não estão prestando atenção na narração. A harmonia do grupo, cara. Não tem como ter essa dualidade do mestre se divertir e o jogador não. Ou o contrário, se um não tá, o outro também não. E por isso mesmo que eu não concordo com o pensamento que o mestre está ali para divertir os seus jogadores. Não, cara, claro que não. Isso é ridículo. Não existe um sentimento de serventia em nenhuma das partes. É uma narrativa compartilhada, cara. Tá todo mundo ali para construir uma boa história, uma história legal. E para manter a ordem, olha só, são várias coisas que o mestre terá que fazer. Ele é juiz de regra, o mestre que detém a palavra final é terapeuta, cara. Ele resolve treta dentro e fora da mesa. Tretinha, Juris Cleusson não deu dinheiro pra Coquinha. E aí? Quem que você acha que vai falar com ele? Os outros jogadores? Não, o mestre tem que cobrar. Pô, cara, é a quinta vez, tu come com a gente, tu bebe com a gente e não quer ajudar com a grana? Aí fica complicado. Cara, você vai ter que lidar com essas situações porque você é o responsável em manter a ordem. Quando tá rolando aquele combate e tal, você tá dando dano em todo mundo e de repente tem aquele jogador lá que ainda tá full. E aí você pensa, mãe, ele não tá levando ficha, dano. Velho. Olha, ele tá recebendo dano, mas você tá vendo na ficha dele que ele tá com os pontos de vida no máximo. Você, no papel de mestre, tem que chegar lá, Ô filho, eu tô vendo aí, meu. Essa é maneira porque tem um jeito fácil de resolver isso. Na cabeça dele, ele sabe que ele não caiu ainda, mas que ele tá com menos vida. Aí você tá, vai anotando, aí você fala assim, você caiu. Aí não, que não sei o que lá. Aí você fala, não, eu tô fazendo a matemática aqui. Você acabou de morrer. É a gestão, cara. Aí não, mas você quer? Eu falei, pô, você anotou seus danos? É porque eu tenho anotado aqui. Pra mim aqui você morreu. Tá ligado? Aí você, o maluco fica, não, que não sei o que lá. Leg, tá zerado. E daí continua. Aí depois você fala, mano, e o Vix não tava anotando. E aí? Você acha isso maneiro? Isso tem que ser depois da mesa, cara. Olha, quando você for dar um esporro no jogador, tem que ser só com ele pra não causar climão. Né? E geralmente você tá jogando com adulto, tem uma frase maravilhosa que você pode falar. Na moral, 30 anos na cara, não tá anotando dano, moleque? Que porra é essa? Que é isso? Uhum. O que você tá fazendo? Tá precisando dessa vitória assim desse jeito? O que tá acontecendo? Vamos lá, vamos sentar pra conversar. E são coisas que acontecem que não estão no guia do mestre. Você vai acompanhar isso por experiência própria. Mano. E que, aliás, Wizards of the Coast, escuta aí que isso é material que deveria estar no livro, viu? O livro dos mestres não considera que as pessoas estão roubando, né? Cara, desonestidade existe. E você tem que estar ali pra dar aquele... velho, não precisa disso. É claro que você não parte do pressuposto que a pessoa é desonesta. Você nunca vai partir desse pressuposto. Mas se você notar, você tem que lidar com quando tu isso. vê que tem alguma coisa errada depois da mesa, chega nele. Pra não fazer uma cena, pra não ficar mamilos. Chega assim, velho, tô vendo aí que você tá anotando XP a mais. Nossa, Vi que tu tirou um 12 ao invés de um 16 que me falou.
Tá mexendo muito no celular, cara. Não tá sabendo as regras básicas. Como é que você ainda não me fez o BG do seu personagem, cara? Olha, tu tá perdendo isso, isso e isso. Você tem que ter esse papo, tem que ter essa gestão. Olha só, olha o tanto de coisa que o mestre tem que fazer, cara. Preparar a sessão, descrever, fazer gestão, resolver treta entre jogadores. Você resolve a treta do jogador com a namorada dele e você resolve a vida do jogador para ele poder jogar na sua mesa, cara. Então o mestre é coach, é isso que você tá me falando. Mestre é mãe, cara. Cara. Mestre é mãe. O mestre é mãe em sogra e padrasto. Mãe solteira, rapaz. Ele dá com uma mão, estapeia com a outra e fala mal de você depois. Mas já dizia o meu avô. Mãe é mãe, o resto é um saco de batata. E pra você, Igor, qual que é a função do mestre pra você? Eu acho que eu passei 10 minutos falando sobre o que eu acho que é a função do mestre há uns 10 minutos atrás. Ah, é verdade, você já abordou isso. Eu respondi toda a pauta num discurso gigante, num monólogo enorme. Mas também você não vai falar muito diferente de mim. Eu concordo no geral. Tipo, você é um gerente, você tem que fazer que as pessoas sejam e se comportem de uma forma adequada. Eu vou agora tomar emprestado as palavras do qual é a função de um mestre de uma galera que manja muito. Eita. E que tem um podcast aí chamado Beer Holder Cego, que tava uma conversa muito boa do Bardo com o pessoal do Mundo Freak. E eles estavam falando que na Grécia Antiga tinha um cara que ele era o responsável pela festa. Ele era o dosador de vinho. Então tinha aquela galera, ele tinha que se garantir que todo mundo tava embriagado o suficiente, não podia ser nem de mais nem de menos. Se a pessoa é mais retraída, tal, ele botava mais vinho. Toma aqui, ó, mais vinho pra você que você tá precisando se soltar mais, vai se divertir. Agora se tem um que tá demais lá, passando a mão na bunda de todo mundo, tal, pá, tá moendo o rolê, chega de vinho pra você, agora você só bebe água. Então, o mestre é isso aí, ele tem que, como vocês estavam dizendo, ele tem que dosar ali, ele é um dosador de diversão. E ele tem que controlar pra todo mundo no final se divertir. Quer dizer então que no final das contas, ser um mestre se bate muito com gerenciar uma suruba. Acabou. Fazer o quê? O papo foi bom. Agora, vai embora, eu tenho que fechar esse lugar. Até a próxima, hein?